Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja sempre com vocês, em todos os momentos e circunstâncias da vida. É uma alegria poder compartilhar esse momento com vocês, unidos pela nossa fé e amor pelo nosso Salvador. Continuamos hoje com o episódio 3 de Gênesis, o pecado original. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer dele, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor darás à luz filhos, e o teu desejo para o teu marido, e ele te dominará. Irmãos e irmãs, meditemos o significado de Gênesis capítulo 3. Trata da desobediência humana, como os seres humanos foram criados à imagem de Deus, e como Deus é ilimitado, o primeiro casal humano logo mostrou que eles também queriam ser ilimitados. Eles tiveram que lembrar, no entanto, que não eram Deus. Eles eram apenas criaturas
feitas à imagem de Deus. Assim como a imagem da lua na água não poderia existir independentemente da lua, assim também o homem não poderia existir independentemente de Deus. O relacionamento deles com Deus continha um elemento de dependência ou limitação. E, consequentemente, Deus limitou sua liberdade. Lhes disse para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, a raiz do pecado. Satanás, o oponente de Deus e o chefe dos anjos maus, decidiu estragar o relacionamento entre Deus e aqueles criados à sua imagem. Sua obra maligna era tentá-los e ir além do limite que Deus havia estabelecido, a ser independentes de Deus, a se colocar no lugar de Deus, a tomar suas próprias decisões, a governar suas próprias vidas, a serem os juízes independentes do certo e do errado. Como eu mostrei em outro vídeo sobre o livre-arbítrio, assim começa. A raiz do pecado era o orgulho, o desejo que as pessoas têm de ser seu próprio Deus, e com isso, Satanás tentou com sucesso que se restabelecessem contra Deus. Gênesis 3, versículos de 1 a 7. Para a identificação da serpente com Satanás, veja também em Apocalipse 12, versículo 9. Em certo sentido, o homem e a mulher adquiriram um conhecimento do bem e do mal, mas do ponto de vista dos pecadores culpados, não do ponto de vista de Deus. Eles conheceram o mal fazendo isso, e o resultado foi um sentimento de vergonha. Quanto ao enganador, Satanás, sua humilhação seria simbolizada na serpente se contorcendo na terra. Daí em diante, a raça humana, os descendentes de Eva, estaria em constante conflito com Satanás. No entanto, Deus prometeu a eles vitória sobre Satanás. Uma serpente pode ferir um homem mordendo o calcanhar, mas um homem pode matar uma cobra esmagando a sua cabeça. A humanidade havia sido atacada com sucesso por Satanás. Mas, através de Jesus Cristo, a humanidade finalmente haveria de conquistar Satanás, embora a conquista envolvesse sofrimento. Gênesis capítulo 3, versículo de 14 a 15. Sofrimento para toda a raça humana. A desordem criada pelo pecado humano trouxe consigo sofrimento para toda a raça humana. A partir de então, as pessoas poderiam viver no mundo de Deus e reproduzir sua própria espécie, somente através do sofrimento. O conflito entrou nas relações humanas e até a harmonia entre marido e mulher se estragou através da dominação. Os seres humanos não estavam mais em paz com Deus. Eles rejeitaram a vida eterna e, portanto, Deus a reteve, pois eles queriam ser independentes de Deus e, portanto, Deus os enviou para longe de sua presença. Também, eles queriam determinar o bem e o mal para si mesmos e, portanto, Deus os levou a um mundo onde eles aprenderiam o bem e o mal, somente através da tristeza e dificuldades criadas por seus próprios erros. Segundo a Bíblia, a morte humana é resultado do pecado. Contudo,
parece que pela natureza do corpo humano, a morte física é inevitável, estando o pecado presente ou não. Existe uma solução para este problema: pecado e morte humana. Então, Adão foi avisado de que no dia em que pecasse, ele morreria. Quando ele pecou, ele passou de uma condição em que a vida dominava para onde a morte dominava. Todo o seu ser foi afetado, de modo que espiritualmente ele foi separado da vida eterna e fisicamente ele certamente morreria. Romanos 5, versículos de 12 e 17. A obra salvadora de Cristo reverte os efeitos do pecado, trazendo vitória sobre a morte, tanto em seus aspectos espirituais quanto físicos. Cristo restaura as pessoas, na totalidade de seu ser, a vida que lhes é própria, a vida eterna. Alguns podem argumentar que uma vez que os seres humanos são criaturas do mundo natural, suas vidas são controladas pelas leis da natureza e, portanto, devem morrer como outros animais. Mas a Bíblia mostra que os seres humanos não são simplesmente criaturas do mundo natural. Eles estão relacionados a Deus de uma maneira que os torna diferentes de todas as outras criaturas. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, o resultado do pecado no mundo natural. Não precisamos imaginar que o caos de um mundo superpovoado não tivesse pecado e morte, com pessoas nascendo, mas nunca morrendo. É a morte que é o inimigo, não o fim da existência terrena. A morte tem sua picada por causa do pecado, mas pode haver alguma maneira de deixar este mundo que não a tem? Com relação à morte de outras formas de vida, antes da entrada do pecado por Adão, não precisamos tentar imaginar um mundo em que a morte nunca ocorreu. É a morte humana que é a consequência do pecado. Mesmo nas condições ideais do jardim do Éden, frutos e folhas morriam ao serem separados das árvores em que cresciam. As criaturas selvagens existiram antes de Adão pecar. Tigres, tubarões, comedores de formigas, sem dúvida, se alimentaram de outros animais e ajudaram então, como fazem agora, a manter o equilíbrio da natureza. Deus não criou o mundo como um grande paraíso, nem pretendeu que os seres humanos passassem seus dias preguiçosos. Parece, de fato, que a maior parte do mundo estava indomada e aguardava a chegada da raça humana para entrar em toda a sua glória. O dever de Adão e seus descendentes era colocar a terra sob o controle humano, algo que eles alcançariam gradualmente à medida que seus números aumentassem e as pessoas saíssem do Éden para o mundo além. Mas, em vez de serem um meio da bênção de Deus para a natureza, eles mesmos caíram em desordem. As condições ideais do paraíso existiam apenas no jardim do Éden, onde Deus colocou o primeiro casal humano para seu treinamento e teste. Quando pecaram, foram expulsos desse jardim para o mundo indomado do lado de fora. Mas porque eles haviam perdido a vida espiritual que Deus lhes dera, a criação física que Deus pretendia para o desenvolvimento deles, tornou-se o meio de seu tormento. O esforço físico
e as suas funções corporais que deveriam ter trazido prazer, trouxeram ao invés dor e sofrimento. Irmãos e irmãs, agradeço a todos por me acompanharem nessa meditação. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém.